O dia em que a minha mão tocou a da Sofia na sala cheia de familiares foi o início do fim da minha vida dupla. Os olhares de reprovação transformaram-se em palavras cruéis que cortavam como lâminas. A minha mãe, que anos atrás me fizera jurar sobre a Bíblia que casaria com um homem para honrar a família, agora enfrentava o caos que eu criara. Eu chamava-me Ana, tinha 28 anos e vivia em Lisboa, numa rua estreita do bairro Alto onde o vento do Tejo trazia sempre o cheiro de mar e de segredos. Cresci numa família católica tradicional, daquelas que vão à missa de domingo e comentam os vizinhos à mesa do almoço. O meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, deixando minha mãe, Isabel, sozinha com 2 filhas e um monte de expectativas. Ela trabalhava como costureira numa pequena oficina perto da Praça do Comércio e repetia sempre a mesma frase: uma mulher só é respeitada quando tem um marido ao lado. Aos 18 anos, depois dela ter encontrado um bilhete meu para uma colega da escola, obrigou-me a ajoelhar no quarto e jurar sobre a imagem de Nossa Senhora de Fátima que nunca olharia para outra mulher. Jura, Ana, ou eu morro de vergonha, disse ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu jurei. Chorei tanto que pensei que o coração ia partir-se, mas jurei. Durante 10 anos vivi escondida, namorando rapazes por obrigação, terminando tudo antes que ficasse sério. Até conhecer a Sofia. Ela era professora de história numa escola secundária, tinha o riso fácil e um olhar que parecia ler-me por dentro. Encontrámo-nos numa livraria da Rua do Carmo, ambas à procura do mesmo livro sobre a Revolução dos Cravos. Falámos durante horas, depois fomos tomar um pastel de nata no café da esquina e, sem perceber como, as nossas mãos roçaram-se debaixo da mesa. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Durante 2 anos mantivemos tudo em segredo. Encontrávamo-nos em casas de amigos, passeávamos de noite pelas ruas de Alfama onde ninguém nos reconhecia e trocávamos mensagens que apagávamos logo a seguir. Eu sentia-me viva pela primeira vez, mas o peso do juramento nunca me abandonava. A minha irmã mais velha, Catarina, casara com um engenheiro de Coimbra e tinha 2 filhos. Era o exemplo perfeito que a minha mãe citava sempre. Olha para a tua irmã, Ana. Ela fez as escolhas certas. Eu sorria por fora e morria por dentro. A pressão aumentava a cada almoço de família. Os tios perguntavam quando ia apresentar um rapaz decente. A avó materna, com 90 anos, prometia-me o colar de pérolas da bisavó se eu me casasse antes dos 30. Eu mentia, adiava, inventava namorados imaginários. Até que a Sofia me pediu para sermos mais corajosas. Não podemos viver assim para sempre, disse ela uma noite, enquanto caminhávamos junto ao rio. Eu sabia que tinha razão, mas o medo era maior que o amor. Naquele domingo de novembro, a família reuniu-se em casa da tia Rosa para celebrar o aniversário da avó. A sala estava cheia de primos, tios e cheiro a bacalhau no forno. A Sofia veio como amiga da faculdade, sentada ao meu lado à mesa comprida. Ninguém desconfiava. Até ao momento em que, sem pensar, os meus dedos procuraram os dela por baixo da toalha de renda. A minha prima Luísa, que sempre fora a mais bisbilhoteira, viu tudo. O grito dela cortou o ar como um tiro. Ana! O que é isto? Estás a dar a mão a uma mulher? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois vieram as vozes. Isso é pecado, gritou o tio Manuel. A tua pobre mãe vai morrer de desgosto, acrescentou a tia Rosa. A avó começou a chorar. Eu senti o chão fugir-me debaixo dos pés. A Sofia apertou a minha mão com mais força, mas eu via o pânico nos seus olhos. E foi então que a minha mãe se levantou. Devagar, como se cada movimento doesse. Olhou para todos, depois para mim, e disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido: esta rapariga tem 2 mães. E eu orgulho-me. Ninguém respirou. Eu própria pensei que tinha ouvido mal. Mas a frase ficou suspensa no ar, pesada como uma confissão. O que ninguém sabia era que aquela não era a primeira vez que a minha mãe via o amor entre 2 mulheres. E essa verdade ia mudar tudo. A tia Rosa foi a primeira a reagir. Levantou-se tão depressa que a cadeira caiu para trás com estrondo. Isabel, enlouqueceste. A tua filha está a viver no pecado e tu ainda a defendes?
A voz dela tremia de raiva. Os primos mais novos olhavam para mim como se eu fosse um monstro. A Sofia tentou soltar a minha mão, mas eu não deixei. Pela primeira vez em 10 anos, sentia que não estava sozinha. A minha mãe não respondeu logo. Ficou de pé, direita como uma estátua, o avental ainda manchado de molho de tomate. Os seus olhos encontraram os meus e, por um segundo, vi neles algo que nunca vira: alívio. Como se tivesse carregado um peso durante décadas e finalmente largasse. Sente-se, Rosa, disse ela com calma. E ouçam todos. Porque hoje vou contar-vos uma história que devia ter contado há muito tempo. Mas ninguém se sentou. O tio Manuel bateu com o punho na mesa. Não quero ouvir nada. Esta casa sempre foi decente. Se a Ana quer viver assim, que saia daqui. A minha irmã Catarina, que estava ao lado da mãe, segurou-lhe o braço. Mãe, por favor, pensa nas crianças. Os meus sobrinhos olhavam assustados. Eu senti o peito apertar-se. Tinha prometido a mim mesma que nunca os magoaria. A Sofia levantou-se devagar. Talvez seja melhor eu ir embora, murmurou. Mas a minha mãe estendeu a mão. Fica, filha. Tu também fazes parte disto agora. Filha. A palavra ficou a ecoar na sala. Eu vi os olhos da Sofia encherem-se de lágrimas. E foi nesse momento que percebi que a minha mãe não estava apenas a defender-me. Estava a revelar-se. Voltámos para casa em silêncio, eu e a Sofia. A noite estava fria e o vento do Tejo cortava-nos a cara. O que foi aquilo? Perguntei finalmente. Ela abanou a cabeça. Não sei, Ana. Mas a tua mãe ela parecia que esperava por este dia. Dormimos abraçadas, mas o sono não veio. Eu revia o rosto da minha mãe, a forma como dissera duas mães. O que significava aquilo? No dia seguinte, a minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Trazia um bolo de arroz embrulhado num pano e os olhos vermelhos de chorar. Sentou-se na cozinha pequena, olhou para as nossas mãos entrelaçadas sobre a mesa e suspirou. Eu devia ter-vos contado antes. Mas tinha medo. Medo de vos perder também a vocês. E então começou a falar. Contou que aos 22 anos, antes de conhecer meu pai, tinha amado uma mulher. Chama-se Teresa. Viviam juntas num pequeno quarto em Alfama, escondidas do mundo. Éramos felizes, disse ela. Até a família descobrir. O meu pai quase me matou. A Teresa foi embora para o Porto e nunca mais a vi. Quando teu pai apareceu, aceitei porque era a solução. Casei, tive-vos a vocês e enterrei aquele amor tão fundo que pensei que tinha morrido. Eu ouvia em choque. A Sofia apertava a minha mão. Então, por que me obrigaste a jurar? Perguntei com a voz a tremer. A minha mãe baixou os olhos. Porque não queria que passasses pelo que eu passei. Porque o mundo ainda é cruel, Ana. E eu pensei que te estava a proteger. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto. Mas ontem, quando vi a Luísa humilhar-te, vi-me a mim própria. Vi a Teresa. E percebi que o maior erro da minha vida foi ter tido medo. Saí da cozinha e fui para o quarto. Precisava de ar. A Sofia seguiu-me. Ela ama-te, Ana. Mais do que pensas. Eu sabia. Mas o juramento, as mentiras, os anos de culpa, tudo aquilo pesava como chumbo. E agora? A família nunca vai aceitar. A Sofia sorriu com tristeza. Talvez não todos. Mas a tua mãe aceitou. E isso já é um milagre. Nessa noite, pela primeira vez, dormi sem sonhar com o juramento. Mas o telefone não parava de tocar. Mensagens da tia Rosa, do tio Manuel, até da avó. Traíste a família. Deus vai castigar-te. A pressão estava apenas a começar. A semana seguinte foi um inferno. A oficina onde minha mãe trabalhava ligou a dizer que já não precisavam dela.
Problemas familiares, disseram. Eu sabia que era mentira. A tia Rosa tinha falado com a dona. Perdi 2 alunos particulares porque os pais não queriam influências. A Sofia, na escola, foi chamada à direção. Alguém tinha escrito na porta da sala dela: aqui ensina-se pecado. Sentia-me culpada. Se não tivesse segurado a mão dela, nada disto teria acontecido. Talvez seja melhor separarmos-nos, disse-lhe uma noite, enquanto comíamos sopa fria. Os olhos da Sofia incendiaram-se. Não te atrevas, Ana. Não depois de tudo. Mas eu via o cansaço nela. Via o preço que ela pagava por mamar. A minha irmã Catarina veio visitar-me. Sentou-se no sofá com os braços cruzados. A mãe perdeu o emprego por tua causa. Os vizinhos falam. Os nossos filhos perguntam por que é que a tia Ana é diferente. As palavras dela doíam mais que qualquer insulto da família. Tu sempre foste a rebelde, Ana. Mas desta vez ultrapassaste. Eu não respondi. Apenas chorei depois dela sair. A minha mãe, porém, mudou. Começou a aparecer todos os dias. Trazia comida, ajudava a limpar, falava com a Sofia como se fosse sua filha. Teresa teria gostado de ti, disse-lhe uma tarde. E contou-nos a história completa. Como se tinham conhecido numa festa clandestina em 1974, logo depois da Revolução. Como fugiram juntas para Cascais durante uma semana, fingindo serem primas. Como o pai delas encontrou e a espancou até ela prometer nunca mais ver a Teresa. Eu escolhi o silêncio, disse ela. E perdi-me a mim própria. Eu comecei a questionar tudo. Tinha passado anos a odiar-me por ser quem era. Agora via que a minha mãe tinha feito o mesmo. Por que não me contaste antes? Perguntei. Ela encolheu os ombros. Medo, filha. Medo de que me julgasses. Medo de que me abandonasses como eu abandonei a Teresa. Decidi procurar a Teresa. Encontrei-a no Porto, através de uma amiga da amiga. Tinha 68 anos, vivia sozinha numa casa pequena perto do Douro e nunca se casara. Quando lhe telefonei, a voz dela tremeu. A Isabel ainda está viva? Marquei um encontro para o fim de semana. A minha mãe não sabia. A viagem de comboio foi longa. A Sofia foi comigo. Quando chegamos, Teresa esperava-nos à porta da estação, com um casaco velho e um sorriso tímido. Pareces-te com ela, disse-me. Sentámo-nos num café à beira-rio. Ela contou que nunca tinha parado de amar a minha mãe. Escrevi-lhe cartas durante anos. Nunca respondeu. Eu mostrei-lhe uma foto recente da minha mãe. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Diz-lhe que eu perdoei. Sempre. Voltei para Lisboa com o coração pesado. Como contar à minha mãe? Como dizer que a mulher que ela amara ainda esperava? Mas antes que pudesse decidir, a família convocou uma reunião de emergência. Para salvar o que resta, disse o tio Manuel pelo telefone. A reunião foi na casa da avó, em Sintra. O ar cheirava a pinheiros e atenção. Estavam todos, tios, primos, a minha irmã, até o padre da paróquia. A minha mãe e eu chegámos juntas. A Sofia ficou em casa, ainda cedo, dissemos. Mal entramos, os olhares caíram sobre nós como pedras. Sentem-se, ordenou o tio Manuel como se fosse o chefe da família. Começou a falar de honra, de tradição, de Deus. Citou a Bíblia. A avó chorava em silêncio. A minha irmã olhava para o chão. Eu sentia o velho medo a subir pela garganta. Mas a minha mãe levantou a mão. Chega, disse ela. Hoje não vim para ouvir sermões. Vim para falar verdade. Contou tudo. A história com a Teresa. O juramento que me obrigara a fazer. O arrependimento que a consumia há anos. A sala ficou em choque.
O padre pigarreou. Isabel, isso foi há muito tempo. Deus perdoa. Mas a minha mãe abanou a cabeça. Não preciso do perdão de Deus para amar. Preciso do vosso para não perder a minha filha. O tio Manuel explodiu. Estás a corromper a família inteira. Primeiro a Ana, agora tu com essas ideias modernas. A discussão subiu de tom. Palavras feias foram ditas. Lésbica, doente, vergonha. Eu levantei-me. Basta. Se não conseguem aceitar, então saímos desta família. A minha voz não tremeu. Pela primeira vez senti que era eu quem decidia. A minha irmã chorava. Ana, pensa nos nossos pais. Mas a minha mãe segurou-me o braço. Os pais dela sou eu. E agora também a Sofia. As palavras dela ecoaram. Esta rapariga tem duas mães. Ali, diante de todos, ela repetiu a frase. E dessa vez ninguém a interrompeu. Saímos antes do fim. No carro, a minha mãe tremia. Perdi-os a todos, murmurou. Eu abracei-a, não, mãe. Ganhaste-nos a nós. Nessa noite, liguei à Teresa. Ela precisa de ti, disse. A Teresa ficou em silêncio durante muito tempo. Diz-lhe que ainda a amo. A vida continuou difícil. A minha mãe foi viver conosco durante algum tempo. A oficina não a quis de volta. Eu comecei a dar aulas online para sobreviver. A Sofia foi transferida para outra escola. Mas aos poucos fomos construindo uma nova família. Pequena. Verdadeira. Um dia, a minha irmã apareceu sozinha. Os miúdos perguntam pela tia Ana, disse. E eu não consigo odiá-la. Ficámos a conversar até de madrugada. Não foi reconciliação completa, mas foi um começo. A avó, no entanto, nunca mais falou conosco. Morreu 3 meses depois sem nós perdoar. Isso doeu. Doeu muito. O tempo passou. 1 ano. A primavera chegou a Lisboa com cheiro a flor de laranjeira. A minha mãe e a Teresa voltaram a encontrar-se. Foi num banco junto ao Tejo, ao pôr do sol. Eu e a Sofia ficámos a observá-las de longe. 2 mulheres idosas, mãos trêmulas a tocarem-se como se o tempo não tivesse passado. Achas que ainda há tempo para elas? Perguntou a Sofia. Sempre há tempo para o amor, respondi. Eu e a Sofia casámos em privado, numa pequena cerimónia na praia de Cascais. Só a minha mãe, a Teresa, a minha irmã e 2 amigos. Nada de vestido branco, nada de festa grande. Apenas promessas sinceras e lágrimas felizes. A minha mãe entregou-me à Sofia como se fosse a mãe do noivo. Cuida dela, disse. Como eu não soube cuidar de mim. Mas nem tudo era perfeito. A sociedade ainda sussurrava. No supermercado, olhares. No trabalho, comentários. Um primo meu, que era polícia, recusou-se a falar conosco. A pressão nunca desapareceu completamente. Eu tinha dias em que acordava com o velho juramento na cabeça, como um fantasma. Será que traí a família? Perguntava a Sofia. Ela respondia sempre a mesma coisa, traíste-te a ti própria durante 10 anos. Agora estás livre. A minha mãe começou a ir à missa novamente, mas noutra igreja, mais aberta. Levava a Teresa consigo. Deus não é pequeno, dizia ela. É grande o suficiente para nos amar a todas. Eu via a mudança nela e sentia orgulho. A mulher que me obrigara a jurar agora defendia o meu amor com unhas e dentes. Um dia, a tia Rosa apareceu à nossa porta. Sozinha. Magra. A Rosa da família, disse ela com voz fraca. Queria pedir desculpa. Sentou-se na cozinha e chorou. Perdi a minha irmã por causa do orgulho. Não quero perder-vos também. A minha mãe abraçou-a.
Foi a primeira vez em 2 anos que as vi juntas sem gritar. Aos poucos, outros familiares começaram a voltar. Não todos, mas alguns. A minha irmã trazia os filhos aos domingos. Eles chamavam a Sofia tia sem estranhar. A vida normalizava-se, devagar, como uma ferida que cicatriza. Mas eu ainda carregava as cicatrizes. Às vezes, à noite, acordava a suar frio, a sonhar que a família me expulsava. A Sofia abraçava-me. Estás aqui. Conosco. E era verdade. Tinha 2 mães agora, a Isabel que me dera a luz e a Isabel que renascera. E tinha a Sofia, o meu amor, a minha âncora. 2 anos depois, estávamos no mesmo banco junto ao Tejo onde a minha mãe e a Teresa se reencontraram. O sol punha-se em tons de laranja e rosa. A minha mãe segurava a mão da Teresa. Eu segurava a da Sofia. 4 gerações de mulheres que aprenderam, à custa de dor, que o amor não segue regras. Sabes o que mais me custou? Disse a minha mãe de repente. Ter demorado tanto a perceber que te proteger não era obrigar-te a mentir. Era dar-te coragem para seres quem és. Eu sorri. E tu, mãe? Arrependes-te do juramento? Ela abanou a cabeça. Arrependo-me de ter tido medo. Mas graças a ti e à Sofia aprendi que nunca é tarde para corrigir. A Teresa riu baixinho. Ainda bem que não é tarde para nós também. A Sofia apertou a minha mão. E para nós, Ana? Olhei para ela e vi o futuro inteiro nos seus olhos. Para nós, o futuro começa agora. Voltámos para casa a pé, devagar, como uma família. A cidade de Lisboa brilhava à nossa volta, indiferente aos nossos dramas, mas nós já não precisávamos da aprovação dela. Tínhamos a nossa. E assim, depois de anos de silêncio, traição, sacrifício e dor, descobrimos que o maior ato de amor nem sempre é obedecer. Às vezes é desobedecer. Às vezes é escolher a verdade, mesmo quando custa tudo. A pergunta que fica é, será que a minha mãe estava errada ao obrigar-me a jurar, ou foi o seu medo que, no final, nos salvou a todas? O que achas tu, certo ou errado?